Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar os nossos estudos do roteiro interdisciplinar de Ciências, História e Geografia, começando pela aula 1, o meio ambiente e a ação humana. Eu, professor Jaime, vou acompanhar vocês dentro desse roteiro. Então já prepara o caderno, o lápis, a borracha e o apontador para fazer as anotações, que no final desse vídeo a gente vai corrigir os exercícios juntos, tudo bem? Para começar a nossa aula, pessoal, eu gostaria que vocês olhassem para essas duas imagens e vissem como o ser humano ele está relacionado com a natureza. O ser humano ele faz parte da natureza e ele depende da natureza para sobreviver. Olha na primeira imagem. Esses aqui são os primeiros hominídeos que apareceram lá na África. E olha o que eles estão usando de recurso. Eles estão comendo carne, eles estão caçando aqui no fundo algumas hienas. Então, eles fazem parte da natureza. Hoje, não porque nós não vivemos no meio natural, quer dizer que não dependemos da natureza. A gente sim depende da natureza. A gente tira recursos dessa natureza para a nossa sobrevivência. Então, nós tiramos nossos alimentos, a gente tira matéria para a produção de energia, como aqui a energia eólica, a energia solar. Usamos o petróleo que vem do subsolo na produção de energia. A gente retira nossos alimentos, tanto os animais quanto os vegetais. Eles vêm da natureza. Então, temos ainda uma relação com a natureza. Olhando para esse cenário dessa relação do homem com a natureza, a gente percebe que ele teve uma origem. E essa origem é lá na África, lá no continente africano, entre 4 e 2 milhões de anos atrás. As evidências de que o ser humano surgiu aqui na África, elas são vindas dos fósseis. Então, os nossos antepassados, eles morreram e deixaram fósseis. Eles foram fossilizados e isso é o que dá evidências para a gente comprovar cientificamente essa origem da nossa espécie na África. E esses fósseis, eles contam também a história da dispersão da humanidade pelos continentes. Então, o ser humano, ele saiu daqui da África, ele caminhou até aqui no começo da Ásia, ele se dispersou por todo o continente asiático e por todo o continente europeu. Aqui no continente asiático, ele chegando aqui nessa região, mais no sul da Ásia, ele entrou dentro do continente Oceania, e aqui em cima, próximo da Sibéria, lá no norte da Ásia, ele entrou na América, que é o continente que nós moramos, e aqui da Oceania eles foram navegando até chegar na América. Claro, esse processo demorou milhões de anos, demorou milhares de anos. E cada ambiente que ele chegava, ele tinha que se adaptar. Que a África, onde nós surgimos, é um continente extremamente quente. Até esse ponto da Ásia é quente. Daqui para cima você começa a ter umas temperaturas mais frias. Então, esses hominídeos que chegaram aqui, eles precisaram se adaptar. Mesma coisa aqui na Europa. Aqui já é um pouco mais quente, com outra situação, com chuvas. Então, aqui precisa se adaptar também. E a mesma coisa na América. Essas adaptações do ser humano afetaram no seu modo de vida. E a gente divide a história da humanidade dentro dos seus modos de vida. Então, temos os hominídeos nômades, como a gente percebe nessa imagem aqui, que viveram no Paleolítico. Paleolítico, ele é uma junção de duas palavrinhas que quer dizer pedra velha. O lítico quer dizer pedra e o paleo quer dizer antigo, velho.
Então, os hominídeos nômades, eles viveram nesse período chamado Paleolítico. Então, eles tinham um modo de vida que, com essa dispersão nos continentes, se modificou e os hominídeos passaram a ser sedentários dentro de um período chamado Neolítico. Lítico, como a gente viu, quer dizer pedra, e neo quer dizer novo. Então, Neolítico é o período da pedra nova. Vamos comparar as duas imagens. Os nômades, eles tinham que caçar, eles tinham que coletar os alimentos, eles não tinham moradia fixa, eles viviam no meio convivendo com os outros animais, eles competiam pelo espaço com esses outros animais e andavam livremente. Quando a gente tem esses hominídeos sedentários, o modo de vida muda completamente. Eles começam a plantar os vegetais, eles começam a criar os animais, eles começam a morar próximos de corpos d'água, de rios, lagos, lagoas, córregos ou até mesmo do mar. Esse período dessas mudanças permitiu com que acontecesse a Revolução Agrícola. Essa Revolução Agrícola, ela constitui a domesticação das plantas, domesticação dos animais, construção de ferramentas e a vida próxima dos corpos d'água. Então, nessas fotos a gente percebe aqui o pessoal trabalhando num campo de trigo, o pessoal fazendo construções aqui no fundo. Essa outra foto da Revolução Agrícola no Egito mostra um egípcio com touros que foram domesticados, um arado, fazendo plantios de alimentos, tudo bem? Então, isso configura o que a gente chama de revolução agrícola. Essa domesticação das plantas, ferramentas, vida próxima dos corpos d'água e a moradia fixa, a moradia num espaço em que você tem todos esses recursos, sem que você precisa sair procurando por eles. Eles estão ali no quintal da sua casa, ali no campo. Dentro das ferramentas que eles produziram, com rochas, madeira e barro, temos essas aqui da foto. Uma foice feita de madeira, com pedra, um machado produzido com madeira e pedra, uma enxada produzida de madeira e pedra, e essas pedras dessas ferramentas, elas eram pedras muito afiadas. Eles pegavam essa pedra e lixavam ela até ela ficar afiada, como se fosse uma faca, para permitir que a ferramenta ela fosse construída. Temos aqui um caldeirão feito de terracota, que é um tipo de solo em que eles produziam panelas, tigelas e outros tipos de utensílio que eram usados na alimentação, para você ter onde colocar o seu alimento. E aqui uma moenda feita de pedra. É uma placa de pedra com uma bolinha em cima, em que eles vão rolando essa bola até triturar os grãos e produzir farinha, produzir algo do tipo. Quando a gente olha agora para os continentes, cada continente desenvolveu a sua agricultura com os recursos que tem ali. Se a gente olha no primeiro continente que a humanidade apareceu, na África, a gente percebe aqui na foto que a savana africana, ela não é um espaço com muitas árvores, não é um espaço com cobertura vegetal, uma floresta, e a África, ela fica numa região do planeta que é extremamente quente. Então ali você não tem muitas chuvas, as chuvas elas são em períodos específicos, então a agricultura ela aconteceu de formas que fossem possíveis dentro daquele ambiente. Quando a gente olha no segundo continente que a humanidade visitou, a Ásia,
A gente percebe aqui na foto uma outra configuração de bioma, um outro espaço natural, que permite uma outra configuração de plantio, de colheita, de cultivo, de criação de animais. No terceiro continente que a humanidade visitou, a Europa, temos um continente extremamente frio, gelado. As florestas elas não são abundantes, não tem uma grande quantidade de florestas. A maioria das florestas são de espécies que não produzem muitos frutos. Então, temos uma outra forma de agricultura, uma outra forma de revolução agrícola. Olhando agora na Oceania, que é um continente feito por ilhas. A Austrália aqui, as ilhas em volta com outros países, tem uma configuração única, própria daquele espaço, como a gente percebe na foto. E pela natureza ter essa configuração, o tipo de recurso natural vai ser outro. Então a revolução agrícola ali vai acontecer de uma forma completamente diferente. Olhando agora na América, a gente percebe que é um outro continente, que tem outra configuração natural, que tem outra formação vegetal, outras espécies de animais e de plantas, que deixa a situação completamente diferente. Então, aqui na América, a Revolução Agrícola aconteceu de outra forma. Então, tenham isso em mente. Cada continente tem seu bioma, então os recursos naturais vão ser totalmente diferentes. E o que os seres humanos fazem com esses recursos são completamente diferentes. Agora, focando no Brasil, pessoal, a gente percebe que o nosso país aqui no mapa tem uma grande quantidade de rios. Essas linhas brancas no mapa são os rios, que o Rio Amazonas, o Rio São Francisco, o Rio Tocantins, o Rio Paraná, e os outros pequenininhos aqui são outros rios menores. Então, os povos que chegaram no Brasil, eles se estabeleceram próximos desses rios. Se vocês olharem aqui nos quadrados, retângulos com os escritos, são as tribos indígenas. E essas tribos, elas se estabeleceram próximas de corpos d'água, próximos do rio, próximos do corpo d'água, e elas moram nos biomas brasileiros. E elas sobrevivem com aquele recurso que está disponível, com aquilo que o bioma fornece para ela. E o fato de estar em contato com esse bioma fez com que a cultura, o conhecimento, religião, a linguagem e a alimentação fosse própria de cada cultura. Se a gente olhar nessas imagens que estão aparecendo aqui na tela, a gente vê o boto cor-de-rosa, que é uma espécie de golfinho amazônica, que tem uma lenda em cima do boto cor-de-rosa, que os povos amazônicos fizeram para explicar a criação do boto cor-de-rosa dentro das questões culturais deles. O Guaraná, que é um recurso também da Amazônia, dos povos que habitam a Amazônia, eles também têm uma lenda que conta sobre o Guaraná. Mesma coisa para a Vitória Régia, que é uma espécie de planta que habita a Amazônia. Então, esse convívio com a natureza permitiu que cada população, cada grupo social tivesse a sua configuração, tivesse sua questão cultural formada em cima da natureza, sua religião, sua linguagem e sua alimentação própria com aquilo que é dado de recurso. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Se tiver dúvida, comenta aí embaixo, hein? Pausa o vídeo e comenta.